coração, que a minha força te conduz, que o sol de um novo amor em breve vai brilhar. Vara a escuridão, vai onde a noite esconde a luz, clareia seu caminho, acende seu olhar. Vai onde a aurora mora e acorda um lindo dia, colhe a mais bela flor que alguém já viu nascer. E não esqueça de trazer força e magia, o sonho e a fantasia e a alegria de viver. Lararara, lalaiá, lalalaiá, lalaiá. Voa coração, que ele não deve demorar, e tanta coisa mais quero lhe oferecer. O brilho da paixão pede a uma estrela pra emprestar, e traga junto a fé e um novo amanhecer. Convida as luas cheias e minguante e crescente, e de onde se planta a paz, da paz quero a raiz, e uma casinha lá onde mora o sol poente, pra finalmente a gente simplesmente ser feliz. La 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 ya, la la ya, la 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 ya, la la ya. Boa noite, Arlete. Boa noite, Jamil. Boa noite a todos. Família bem? Tudo bem, a família está ótimo. Maravilha. A gente sempre começa com uma música, porque a gente sabe que os nossos convidados vão chegando aos poucos e já é motivo de grande gratidão e alegria para a gente nos reunir. Então agora a Arlete vai cantar uma outra música para a gente nos sintonizarmos mais ainda, né, com o propósito da noite. Vamos lá, Arlete? Vamos lá, então. Uma forma de oração. La la la, 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 la la la. Espalhe o amor, seja amor no caminho, uma flor tem valor, mesmo se tiver espinhos. Traga paz, viva em paz, tá tudo bem. Seja capaz de provocar algum sorriso no rosto de alguém. E se a vida te convida para dançar um ritmo descontrolado e injusto, respire fundo. Deixe o seu coração de janela aberta, deixa ser desperta. Se
Sinta o gosto do muito ou do pouco. Se entrega, pode ir sem pressa. Viver é mesmo assim, com o tempo tudo se acerta. Deixe o seu coração de janela aberta, deixe a sede esperta. Sinta o gosto do muito ou do pouco. Se entrega, pode ir sem pressa. Viver é mesmo assim, com o tempo tudo se acerta. La 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 ya la la ya la ya la. Obrigado, Arlete. Obrigado, Jamil, até o final. Daqui a pouquinho a gente se vê. Tá ótimo. Bom, como em todas as semanas, a gente sempre relembra que esse encontro nosso está tomando uma dimensão cada vez maior, uma dimensão cada vez mais sublime, porque a gente relembra, né, as palavras de Jesus, que quando nós nos reuníssemos em seu nome, aí ele estaria. Então, independente, né, dos rótulos religiosos, nós estamos todos nesse momento juntos por ideais de fraternidade. Eu sempre estou dizendo uma frase que é: ninguém solta a mão de ninguém. A frase não é minha, mas eu venho repetindo, porque certamente juntos, né, toda caminhada ela fica mais suave. Então, nós já agradecemos aí, né, a presença das famílias do bairro Jardim Aeroporto, que é onde a gente tem a reunião, e essa reunião foi se estendendo a amigas, amigos de Franca, da região, do estado, do Brasil, e alguns queridos amigos nossos que também estão fora do Brasil e nos acompanham. Então, além da vibração que a gente reúne aqui hoje, vibração essa que certamente vai envolver todo o nosso círculo de familiares, de amigos, mas também envolver todo o nosso país, né? Essas famílias que estão fragilizadas, afetados todos nós estamos, né? Mesmo que não tivermos ninguém próximo, né, que partiu ou que está em estado grave, mas a solidariedade, o amor nos une cada vez mais. Então, certamente todos aqueles que quiserem aí, ou anota aqui no chat, ou no próprio papel aí, ou no próprio coração, mas foi nos pedido, né, preces para algumas pessoas que estão em tratamento, a dona Geni, a Edna e seus familiares, o Marlésio Fernandes, Alcides Alecrim, Maria Calimério, o Edivaldo Mendonça, Vera Lúcia de Souza, Luiz Carlos Pereira. E aqueles que partiram recentemente, né, para a espiritualidade, o Joel Gaúcho, um companheiro muito querido nosso do Jardim Aeroporto, e o Marfan Habib, são almas também que já vão estar recebendo aí todo o nosso carinho, assim como os seus familiares. Então, além dessas vibrações, a gente também aproveita, né, os momentos para tecer algumas reflexões, e hoje nós temos a grata alegria de estar com o nosso irmão Wendel, junto da sua família, que hoje estão residindo em Passos. Eles são cariocas do coração, de nascimento,
mas agora com dupla nacionalidade, né, Wendel? Agora também vivendo essa maravilha, né, das Minas Gerais. Como é que está a família aí? Tudo bem aqui, Jamil. É um prazer imenso estar aqui novamente. E a gente brincava, né, antes de entrar aqui ao vivo. Minas é um lugar que nos acolheu aqui com todo carinho. A gente escolheu esse lugar para vivermos, né? Eu, minha esposa e o meu filho. E é sempre muito bom poder nos reunirmos, né? Ainda que à distância, porque a saudade aperta o nosso coração, né? Machuca o coração, mas a gente sabe que é por uma boa causa que nós estamos distantes. Eu já aproveito aqui, Jamil, para mandar um abraço aqui em nome do Centro Espírita O Consolador, o centro que eu faço parte, que eu integro. Mando um abraço a todos e todas e todes que estão aqui nos assistindo com muito carinho, tá? Muito grato por poder estar aqui com vocês. E a gente lembra também, né, que quando a gente pede para colocar aí as cidades que vocês estão, é porque no final a gente gosta de estender o abraço e que realmente a gente sinta aí que essa é a forma que nós temos no momento, né? A saudade é imensa de todos, mas expressar carinho hoje é estar fisicamente distante. E como foi falado ali, né, na divulgação, hoje o Wendel vai estar falando para a gente sobre o poder da palavra, mas antes de entrar no tema, Wendel, eu queria que você falasse um pouquinho o porquê que você escolheu esse tema, né? Que nesse momento a gente poderia viajar aí por várias nuances, né, da palavra, né, em todas muito importantes, mas o que te levou a escolher o tema primeiro? Tá. Obrigado pela pergunta, Jamil, porque essa pergunta já vai nos orientar aqui na fala e na construção do raciocínio, tá? A tua esposa me enviou um vídeo numa segunda-feira e eu havia recebido uma missão no domingo para fazer uma palestra na segunda. E eu tinha que entregar esse tema até o meio-dia. E aí eu já amanheço com um vídeo lindo da IKEA, né, que é uma empresa europeia, que ela fez uma experiência que, inclusive, eu vou pedir a Suzy para colocar no chat, para quem quiser depois ver de forma ilustrativa, mas ela faz uma experiência com duas plantas iguais, nas mesmas condições, solo igual, o fertilizante utilizado na mesma quantidade, recebeu luz, tudo igualzinho, fica uma do lado da outra numa escola. Esse projeto da IKEA, ele é para falar, na verdade, sobre o bullying na escola. Mas ele é muito útil para a gente pensar no poder que a palavra tem. E essas plantas, a única coisa que diferenciava uma da outra era o tipo de expressão com que os alunos se referiam a elas. Então, uma planta ouvia coisas ofensivas durante um mês e a outra planta ouviu coisas que a motivavam. Então, do tipo, você é linda, a gente gosta de você aqui, a gente quer você aqui no nosso espaço, junto com a gente. A outra planta recebia, você é feia, a gente não te quer aqui, a gente quer que você morra. E no final de um mês, a IKEA apresenta o resultado. E uma planta definhou. Essa planta que recebe palavras, a única coisa que muda de uma planta para outra é a palavra que é falada na direção dela. E essa planta, ela quase vem a morrer ali devido às condições de palavra que ela recebia. Então, ao receber esse vídeo,
eu pensei comigo mesmo, né, que Kardec é muito bom, assim, que ele diz que não existe coincidência, né? Então tem até uma frase de Carro que diz isso, né? Eu não acredito em coincidência, né? Leia Kardec, porque é isso, assim, eu precisava de um tema, a Suzy ofertou esse tema, e esse tema foi maravilhoso para que eu refletisse também sobre esse poder da palavra. Eu quero, se você me permitir, Jamil, já diminuir as expectativas das pessoas. Eu não sou um profissional da palavra no sentido de um linguista, eu não sou um psicólogo, eu sou professor. Então, eu faço uso da palavra nesse sentido, assim. Então, eu sou um profissional da palavra, sim, porque eu leciono, mas eu não sou um neurolinguista, por exemplo, para dar os resultados de pesquisas aqui para vocês, mas como o Paulo, né? Mas como nosso amigo Paulo. Mas eu fiz uma construção em cima dessa condição nossa de falar, porque muitas vezes nós nos despreocupamos com o que estamos falando. E aí soltamos o verbo, e esse verbo pode matar. A forma como a gente fala pode matar o outro, né? E como sugestão também, né, você estava falando aí, eu lembrei, nós estamos estudando um livro do Miramês que chama Horizonte da Fala, que amplia muito o que a gente tem, né, de conceito sobre palavra. Porque o próprio exemplo que você deu aí, Wendel, é relacionado à palavra mesmo, né? Porque, por exemplo, tem muitos jovens que devem ter falado que a planta é feia, mas contrariando o que ela queria dizer ali. Não é que ela pôs um sentimento de raiva ali, né? E o outro lado também, às vezes falou que ama tudo, mas porque era uma experiência, né? E aí depois a gente ainda tem muitas outras circunstâncias, né, que poderiam ser acrescentadas. Eu queria lembrar, né, as pessoas que estão aqui com a gente, que eu vou batendo um papo com o Wendel aqui, né, e a qualquer momento aí que vocês queiram fazer comentários, perguntas, a gente vai, na medida do possível, incluindo aqui. Mas aí, então, feito esse primeiro ponto aí de introdução, Wendel, agora eu acho que você poderia falar realmente do poder da palavra, né, aí entrando mais no tema mesmo, né? Sim, Jamil. Pensando nessa primeira construção, eu comecei a separar uma série de acontecimentos que nós tivemos, nós recebemos como legado, né? Então, eu comecei a refletir sobre o poder da palavra que Pilatos possuía no momento em que o Cristo foi condenado injustamente. Então, Pilatos tinha ali o poder da palavra e ele não a usou. Ele preferiu lavar as suas mãos. Eu também fiquei refletindo, né? Porque são os poderosos, as pessoas que possuem o poder efetivamente, o poder jurídico, muitas vezes, o poder legal de interromper injustiças, e a gente acaba tentando se isentar, a gente acaba ficando em cima do muro com essa palavra. Muitas vezes até pactuando com falas de outros, aonde nós incorporamos essas falas, porque dizemos que não somos nenhum nem outro. A neutralidade, ela não existe. A gente vai precisar sempre se posicionar diante disso, porque senão nós podemos estar aí cometendo atrocidades ou, minimamente, sendo conivente com atrocidades, né, meu amigo? Depois, eu fui caminhando para a palavra coletiva. E a palavra coletiva, eu pensei imediatamente quando gritamos, lá atrás também ainda, junto a Pôncio Pilatos, mas gritamos Barrabás ao invés de Jesus. Nós estamos
muito eufóricos com essa dificuldade que a gente está tendo e de perceber o amar o próximo como a nós mesmos. Será que se eu estivesse ali no lugar do próximo, o que eu gostaria que fizessem comigo? Né? Então, nós estamos julgando e nós estamos muito eufóricos para as revoltas, para as revoluções, para os grandes acontecimentos. E a gente está esquecendo dos pequenos acontecimentos, que é como na semana passada você estava comentando comigo, o trabalho de rua, os moradores em situação de rua, as pessoas que estão necessitando agora muito do nosso auxílio, de nós que temos emprego. O índice de desemprego é absurdamente alto nesse momento. A gente vê o sofrimento campeando ao nosso redor. Então, a gente precisa ser muito cuidadoso. Então, essa palavra coletiva que a gente utiliza agora, que a gente possa se juntar hoje, para não dizer Barrabás, mas para que a gente possa mudar agora a direção dessa palavra. Fiquei pensando também no falso poder das palavras, né? Porque quando nós mentimos, e aí quando nós construímos intrigas, joguinhos ali com as palavras, e aí eu penso em Judas, nesse arquétipo ali de palavra, né? Para exemplificar essa palavra, quando Judas se ultrapassa, né, os limites que ele tem da palavra, e ele negocia o próprio Cristo. Será que a gente não está negociando Cristo aí muitas vezes, né? A palavra de dúvida também, com Tomé. Tomé é um ser ali que está muito próximo do Cristo, e aí ele nos exemplifica essa palavra cheia de dúvidas que nós temos. Nós estamos construindo a nossa fé a cada dia, a cada momento, a cada situação nossa de vida, né? Então, duvidar pode ser importante, mas a gente precisa construir com a ação, né, toda essa construção necessária para a palavra. A palavra covardia também, a palavra quando a gente não consegue assumir esse lugar que é estar ao lado do Cristo, que é não estar numa polaridade, não estar de forma alguma indo para um confronto corpo a corpo. E aí me vem à memória Pedro, que nega Cristo por 3 vezes, essa palavra que o acovarda. Claro que assim, são momentos muito específicos de onde a gente gera essa palavra, e essa palavra muitas vezes nos condena, né? Muitas vezes nos deixa com uma percepção que não necessariamente é a nossa percepção integral, mas é uma percepção que temos por meio daquele recorte de quando essa personagem nos dá ali aquele momento para que a gente possa refletir. Não estou de forma nenhuma julgando Pilatos, julgando nós no coletivo ali, gritando Barrabás, julgando Judas, julgando Tomé ou julgando Pedro. Muito pelo contrário, eles foram um instrumento para que nós possamos elaborar e reelaborar a nossa palavra o tempo todo. Ô, Wendel, e você fazendo essa relação aí, me fez assim interpretar da seguinte maneira, e você conclua aí para ver se é isso mesmo que você está passando aí, nós vamos batendo bola aqui. Cada exemplo que você deu, se a gente fizer uma leitura superficial, a gente afirma assim, Pilatos entregou Jesus, Pedro negou Jesus, Judas traiu Jesus, e aí vai nessa caminhada. Mas numa análise mais profunda,
eles não fizeram nada com Jesus, porque Jesus não estava nesse nível de relacionamento. Então, por exemplo, Pedro, ele negou 3 vezes a si mesmo uma oportunidade de seguir mais firme com Cristo. Judas traiu a si mesmo, né? Então, fica assim bem, ao meu ver, assim, forte a imagem, né, de que independente se o outro vai ser afetado ou não pela minha palavra, seja ela verbalizada ou não, aquilo ali está comigo, mostra quem eu sou, né? Não é uma coisa que eu dirijo a alguém. Claro que tem as consequências quando afeta o outro, mas nesses exemplos aí não afetou Jesus, né? Tanto que, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Tipo assim, eu não registrei nada, né? Nas nossas relações, o grave disso é que, além de mostrar quem nós somos, gera consequências que às vezes vem um revide e às vezes fica nesses conflitos aí que você falou, né? Que são conflitos menores, né, Jamil? Como você mesmo colocou. E aí eu vou usar Lucas aqui no capítulo 6, no versículo 45, né? A boca fala do que o coração está cheio, né, meu caro? A gente está caminhando e a gente está construindo. A gente está construindo essa nossa capacidade de lidar com a elaboração do que vamos falar. Nem tudo que a gente pensa, a gente fala. Muito do que a gente pensa fica represado já dentro de nós. O Espiritismo nos permite isso, Jamil. Assim como você, eu estou há muito tempo no Espiritismo buscando me melhorar, tentando julgar muito menos o outro, tentando me julgar ali o tempo todo. Será que eu poderia ter sido melhor? Será que eu poderia ter avançado? E aí também tomando sempre muito cuidado para que esse julgamento ele não seja maior do que o que realmente deve acontecer. Porque senão eu posso entrar num complexo de culpa, posso entrar numa dificuldade pela palavra que eu falo para mim mesmo. Então, se eu não acredito em mim, e aí nós somos professores, e acho que um dos nossos principais trabalhos é motivar essa meninada, é buscar nessa meninada o recurso, apresentando para elas uma capacidade que elas ainda não sabem que elas têm, mas elas têm. E a palavra, essa palavra, quando ela é repetida muitas vezes para nós mesmos, nós podemos nos embotar, nós podemos ter dificuldade de sairmos do lugar onde nós próprios nos colocamos. E eu fico pensando muito, hoje, Jamil, nessa palavra que não é dita, quando ela gera já em nós a paciência. Essa palavra não dita porque a gente prefere não dizer e aguardar. Mas ela está formulada já dentro da gente. Então, como frear essa palavra? O Espiritismo nos apresenta a história do copo, né, da paciência, que é a água da paciência, enche a boca d'água e espera ali, com a boca cheia d'água, sem falar, né? E essa palavra que a gente fala, ela materializa muito da gente. Foi o que você, pegando um gancho aí do que você trouxe, né? Porque o que é a palavra, né? Nada mais é do que uma materialização dessa elaboração dos nossos sentimentos, do que eu estou pensando, do que eu quero, do que eu faço, e às vezes eu falo. E aí Paulo nos diz, né, que muitas vezes eu faço o que eu não quero e não faço o que eu quero e que eu preciso fazer. Não sei se nessa mesma ordem, me perdoem aí se eu troquei as ordens, mas a ideia é essa. E eu fui caminhando, Jamil, muito, pegando aí
carona no Ninguém Solta a Mão de Ninguém, né? E álcool gel, tá, gente? Depois de soltar, álcool gel, por favor, tá? Acreditem nisso, tá, gente? Usem máscara. Eu fiquei pensando muito quando você falou, eu falei, tá aí, ó, uma palavra que ela é importantíssima. Essa corrente que a gente pode fazer, né, Jamil? A nossa palavra pode unir, ela pode nos juntar. E aí, parafraseando, né, utilizando uma construção de Raul Teixeira, né, a palavra, ela está grávida das nossas intenções. Eu acho tão bonito isso, porque a palavra, ela é gestada pelas nossas intenções. Quando ela atinge o outro, se as nossas intenções foram as melhores possíveis, só tem como dar certo o negócio, né? A gente consegue o melhor possível com essa palavra, né? E assim, eu tenho aqui um trechinho que eu queria muito, né? Chamar a atenção, porque do livro que você falou e do livro que você me convidou para participar do grupo de estudo, mas que eu não pude continuar com vocês, né? O livro Horizontes da Fala, do Miramês, né? Ele chama atenção num trecho e diz assim: é falando que evoluímos, é falando que aprendemos, é falando que ensinamos, é falando que ajudamos, é falando que sentimos, é falando que perdoamos, é falando que descobrimos, é falando que granjeamos amigos em todos os horizontes da vida. Não devemos esquecer, todavia, de falar bem, mostrando o nível de educação que a palavra já atingiu pela fala de Deus. Eu achei tão bonito esse trecho, e foi um trecho que me ajudou muito quando eu fiz a primeira construção lá com o Sérgio, né, em Cássia, nosso amigo Sérgio em Cássia, que possa ser abraçado pela gente também. Mas é muito nessa direção, Jamil, que eu fui pesquisando, construindo, porque nós estamos num momento de muito medo, por causa da incerteza que a gente tem. A incerteza para o ser humano é o maior veneno que a gente pode ter, né? Porque a gente está sem esse horizonte de certezas, como a gente tinha, a certeza de chegar cedo no trabalho. Eu não sei se você grita bom dia para os seus alunos. Eu sou mais discreto quando eu chego em sala de aula. Mas tem um professor aqui no Instituto que eu brinco que quando ele fala bom dia, eu dou bom dia daqui de casa. A gente está a 2 quilômetros de distância. Ele chega gritando em sala de aula, numa animação, Jamil, porque isso contagia a gente, né? Isso contagia a gente, contagia. Então, isso nos foi retirado por uma necessidade coletiva. E a gente não precisa ter medo, que é o que você falou, é o que o Cristo nos exemplifica. Perdoa eles, né? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, a gente não precisa ter medo, não vai acontecer nada do que não esteja programado, porque acreditamos em Deus, né, Jamil? Acreditamos em Deus e na ciência. Wendel, e uma questão que você falou agora há pouco aí me fez recordar também, né, também como professor, né, e o poder da palavra, tanto para a gente quanto quando a gente expressa para o outro, né? Eu não lembro aonde que eu vi, já faz muito tempo, para a gente também tomar todo o cuidado, para sempre que a gente for usar, para nós ou para o outro, alguma coisa relacionada aos nossos limites, às nossas dificuldades, às nossas imperfeições, a gente não usar o termo que a pessoa ou nós já somos, e sim estamos, porque todos vamos melhorar, né? Então, quando você fala que alguém, seja uma criança, um adulto, ou a gente mesmo, por exemplo, desatento, você já está rotulando que ela é. E quando eu aceito que eu sou, eu não mudo. Então, é uma coisa que vai me limitar mais ainda, né? Enquanto se eu falo que se você está desatento,
já mostra que eu não sou desatento. E isso tem uma positividade muito grande. Agora, quando for coisas boas, aí é conquista, né? Aí você pode falar que é, porque quem é bom não vai perder, quem é paciente não perde, né? Então, para a gente não rotular nada afirmativo do que é negativo, porque a gente vai ficar muito prisioneiro, né? E é muito relacionado com o que você falou aí da palavra, né? Do poder que a palavra tem, em especial com crianças e jovens, mas a depender da fragilidade momentânea, adultos também sofrem com isso, né? É muito comum, né, Jamil? O que você está falando, a gente vê muito isso quando a gente vai descendo os estratos sociais, né? Então, eu sou um entusiasta do trabalho de Paulo Freire. Em minha vida, eu creio muito naquilo que aquele ser fez, iluminado, em um determinado momento da nossa vida, criticado ou não, questionado ou não, mas ele apresentou que quando é significativo para o outro quer se tomar posse daquilo. Então, o que o Paulo Freire faz é inverter, ao invés de eu impor o que ele tem que aprender e fazer de forma silábica, que não faz sentido algum para as pessoas, porque é extremamente abstrato, e eu não quero entrar no mérito das discussões sobre isso, porque são correntes diferentes de pensar a alfabetização. Mas o Paulo Freire, ele consegue um feito, e esse feito, como você falou, é uma conquista. Então, o que ele consegue fazer? Ele alfabetiza 300 pessoas analfabetas em 40 encontros. E isso salta aos olhos do mundo, na verdade. Porque o que ele faz? Ele trabalha com o que essa pessoa tem. E aí, quando você fala da gente construir que ela está, é uma dica muito preciosa, Jamil, para os nossos filhos. Né? A gente faz isso com os nossos filhos. A gente faz isso o tempo todo, porque nos falta tempo. Nos falta tempo para cuidar, para lidar com todas essas questões que precisam ser trabalhadas com esses seres que chegam após a nossa construção, né? Então, o João, por exemplo, é devedor ali do meu aceite com a Cíntia, dele vir para a gente aqui, nesse momento. Então, como você falou, nós estamos pais. A mesma coisa acontece contigo e com o Estevão e com o Felipe, né? Então, vocês estão pais, estão responsáveis por ele. Nós não vamos ficar para sempre, né? Esse momento positivo ou negativo, ele é muito importante ser separado, né? E aí, Jamil, eu entro numa outra palavra, né, que é uma palavra poderosíssima, que é a palavra enquanto nós construímos a prece. Quando nós estamos em prece, é um momento sublime nosso, quando a gente consegue se desconectar também do movimento maquinal que a oração, né, que a gente acabou aprendendo, tem algumas orações que nós decoramos e que são válidas também. Eu queria deixar registrado aqui que nos meus momentos graves de obsessão que eu tive, eu ouvia o Pai Nosso do Nando Cordel no meu carro em looping, assim. Eu só ouvia Nando Cordel. E eu andava muito rápido, era muito estressado no trânsito. E ouvindo aquela canção, aquela melodia, aquela construção, e com palavras que são as palavras mais importantes para a gente. Não é? Quando a gente lida com uma adoração a Deus. Foi a oração que Jesus nos deixou. Então, ela foi muito importante para mim ali, naquele momento. Mas quando a gente consegue ir para dentro de nós
E a gente consegue fazer esse encontro com Cristo, com esse encontro com Deus, que eu consigo falar com Deus, é o momento que a nossa palavra vira luz. A nossa palavra modifica as coisas, as pessoas, os semblantes. E tem uma experiência muito interessante com um cientista oriental, eu não vou me recordar agora aqui o nome, ele faz um experimento em que ele consegue fotografar os cristais de água. O nome do experimento se chama Quem Somos Nós, do documentário, né? E ele vai mostrar os cristais de água quando submetidos a palavras positivas. E essa palavra positiva, ela é muito importante magneticamente falando, né? O magnetismo que essa palavra, quando a gente se encontra com Deus, né? E aí, como isso altera? E aí eu fiquei pensando muito, eu sempre reflito muito sobre isso. Se essa água se modifica quando esse pesquisador submete essa água a essa imposição ali das palavras, o que acontece conosco, que somos 70%, 60%, 70% de água, né? O que a gente consegue mudar em nós quando a gente, de fato, consegue entrar em contato, né, com essa expressão maior, né? Quando a gente se prepara para o passe na casa espírita, quando a gente se prepara nessa palavra edificante que acontece anterior a toda a construção ali daquele momento, né, que estamos juntos, né, vibrando numa mesma direção. E aí eu vou tirar aqui, se você me permitir, só uma leitura da lição 90 do Orar e Perdoar, que é uma lição que está no livro Ideal Espírita, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel. O finalzinho, o último parágrafo é de uma preciosidade assim incrível, porque a oração ela tem ação dentro da própria palavra. Ela demanda a gente se movimentar, a gente acreditar, a gente ter a certeza de que sempre teremos alguém do nosso lado, principalmente no invisível, né? Então, esse último parágrafo, ele diz assim: atenta, pois, para as diretrizes que imprimes as tuas preces, na certeza de que o perdão deve ser presença invariável em todos os nossos atos, para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. É muito importante a gente ter essa consciência, principalmente para os que são espíritas aqui, e aí eu falo para mim também, Jamil, quando eu falo a orelha mais perto da fala do que eu estou fazendo aqui é a minha orelha, é como a gente precisa perdoar, para que a gente possa ser perdoado, como a gente precisa estar na rota ali de Francisco de Assis, e como essa palavra de bem-querer, né, quando a gente quer bem o outro, como ela nos edifica e edifica o outro, né? Ô, Wendel, o André está falando aqui, né? O nome é Masaru Emoto. Isso. Da experiência. Obrigado, André. A Suzy colocou o link, né, aí para quem quiser assistir depois. E a Suzy também colocou aqui, ó, da psicóloga argentina Alicia Fernandes, o livro Inteligência Aprisionada, falando ainda do que nós comentamos anteriormente, né? Crianças que aprisionaram a inteligência por ouvir dos pais, professores ou responsável que ela é burra, não consegue aprender. E essa criança passa a ter dificuldade para aprender, visto que ela fica marcada por essas palavras. É pensar, né, Jamil? Olha que palavra tão pequenininha. Burra, burrice. São palavras tão destruidoras para a gente, né?
E a Sus está reforçando aqui que ela é psicopedagoga. Ela quer enaltecer a classe, justo, e lógico, né, muitos outros profissionais aí, né, que trabalham de forma integrada, né? O Wendel, e você falou bem rápido aí, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho mais das palavras não expressas verbalmente, né? Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas o olhar mostra que o que nós estamos falando não é o que a gente quer dizer, ou a expressão de braços, corporal, né? Então, é interessante também você falar um pouquinho disso aí para mostrar o quanto que a palavra não está resumida apenas na verbalização, né? Jamil, assim, a gente pode enganar a nossa mente, mas o nosso corpo a gente não vai enganar. E o nosso corpo vai se ressentir de tudo aquilo que a gente traz, porque a palavra em silêncio, Jamil, na maioria das vezes ela tem um nome, que se chama mágoa. A gente guarda essas coisas dentro da gente. E essa palavra que a gente não expressa, né, ou o sentido que a gente subverte, muitas vezes, ele é muito perigoso. O Raul Teixeira, numa palestra que nós fomos assistir, lá no Rio, nós morávamos muito próximo do centro da CEF, que é a abreviação de Sociedade Espírita Fraternidade. Então, às quartas-feiras, nós íamos lá, eu e a minha esposa, assistir as palestras com o Raul, antes dele ter o AVC que ele teve e tal, toda a problemática que ele teve. Hoje ele está mais recluso. Mas o Raul, ele chamou muita atenção numa palestra que eu adorava. O Raul é super gente boa, assim, ele é engraçado, ele é divertido para falar. E isso é tão interessante, Jamil. A gente pode ter humor dentro do espiritismo, né? A gente pode ter humor. E ele chamava a atenção a gente disso, que às vezes as pessoas chegavam e falavam assim, um anjo essa pessoa. E aí acabou, né? Se destruiu o sentido de anjo. E às vezes aquela avó que chega e fala assim, nossa, esse garoto é muito encapetado, gente, eu adoro ele, mas ele apronta aqui só. Ou aqui em Minas, como a gente está, ele apronta até, né? E é muito isso, né, Jamil? O significado, ele está muito em como essa palavra ela está gestada dentro da gente. É o que está saindo do nosso coração. Eu volto novamente lá em Lucas, né? Quando Lucas traz para a gente, né, que a boca fala do que o coração está cheio. A gente tem muita dificuldade, Jamil, de produzir nesse momento, né, nesse momento que a gente está se desequilibrando com muita facilidade. Não é por menos, né? A gente vem vendo um quadro que nos espanta muito, tudo ao redor da gente, porque tudo é uma cifra numérica muito alta, né? Os números são muito desanimadores. Então, é natural que a gente se desequilibre, né? E aí, tentando finalizar aqui o meu raciocínio dessas palavras não ditas, porque eu vim aqui uma vez falando que eu estava tentando fazer uma reforma íntima, porque eu tendo a falar muito palavrão. A carioquice minha ainda está muito presente, assim. E nós temos pelo menos 2 ou 3 palavrões que a gente solta sem ser o sentido do palavrão. Não é o sentido do palavrão, é uma surpresa, né? Então, a gente acaba soltando. Mas eu venho tentando parar de falar esses palavrões e alguns outros também, que às vezes no momento meu de felicidade aqui sozinho,
Eu consigo já não falar esses palavrões quando eu quero não falá-los, mas eu tenho seguido numa outra direção agora, Jamil, é de não falar nem repreendendo o João, que na maioria das vezes, Jamil, eu percebo que assim, se eu esperasse 5 segundos, 10 segundos, eu falaria outra coisa totalmente diferente para o meu filho. Eu não falaria aquilo ali. E aí eu venho freando isso. E tem me feito um bem, Jamil, ficar em silêncio, assim. Ficar em silêncio. E usar de uma outra coisa também, que é muito importante, Jamil, que são as palavras que não são palavras, que são gestos, né? Então, quando eu abraço meu filho e sinto o calor do meu filho próximo de mim, que ele vem aqui para perto, que ele me apurrinha demais, assim, vocês não fazem ideia, gente, assim. O João vem para cá e ele tenta despejar toda a informação dele do dia em 15 minutos aqui, para depois ele ir fazer uma outra coisa, assim. É ansiedade em pessoa. E aí, quando ele chega aqui, que ele quer me abraçar, eu paro o que eu estiver fazendo. Assim. Eu tento parar o que eu estiver fazendo para virar para ele e abraçar. Porque ele está me pedindo algo, ele está me pedindo algo que só com o olhar a gente fala coisa beça. Assim. A gente fala um tanto de coisa. A gente fala poemas, a gente fala músicas, a gente canta músicas olhando um para o outro, só no olhar, só na vontade de estar juntos. Assim eu faço com a Cíntia também, que é a minha esposa. Então, eu queria deixar assim isso, Jamil, para que a gente possa não sucumbir com relação ao que está no entorno. O Cristo nos deixa esse exemplo lá quando ele está no fundo da barca, né? Que ele levanta, ele dá uma bronca nos apóstolos, assim, gente de pouca fé, oxe, se ele fosse mineiro, ele ia falar, oxe, mas vocês são muito moles. E aí ele apazigua ali aquele entorno. Será que a gente consegue fazer isso? É treinar, é repetir palavras positivas, né, Jamil? É repetir palavras positivas. Quando eu falo essas palavras para a planta lá, na experiência da IKEA, retomando, eu estou falando para mim também. Foi o que você falou ali, quando a gente pegou aquelas palavras que foram ditas para Jesus, só que não foram, porque Jesus não acolheu, não aceitou. Então, quando alguém falar mal da gente, deixa falar. Vamos em frente. Vamos seguir caminho. Porque se eu acredito, é que essa palavra ganha força. Se eu trago para dentro de mim, essa palavra ganha força, né, Jamil? Então, que a gente possa seguir em frente e tendo consciência disso, que a palavra, quando eu gero um pensamento, eu gero uma materialidade, eu gero uma força-pensamento. É isso que André Luiz nos traz, Emmanuel nos traz, as obras de Chico nos deixam de legado. Então, que a gente possa ser feliz já produzindo na nossa cabeça. Quando as imagens ruins, negativas, vierem aqui para nós, né, que a gente possa ser positivo. Eu tive um problema de saúde, Jamil. Em 2019, eu tive que fazer uma biópsia do fígado, né? E aí eu nunca tinha feito uma cirurgia, tá? Então eu sou um privilegiado, que até 2019, com 45 anos, eu nunca quebrei nada, mas também não pratiquei esporte, né? Então, eu tenho, assim, suas vantagens e suas riscos. Exatamente. Porque eu tenho outros riscos, né? Que eu corro por não ter feito essas atividades e tal. E aí, eu trato aqui, né? Eu tenho uma terapeuta que tem me ajudado bastante, assim, a organizar o meu pensamento e tal. E aí, recomendo a todos e todas que puderem fazer terapia, façam terapia. Terapia não é para quem está maluco, é para quem não quer ficar maluco, tá, gente? Assim, terapia é algo preventivo, é algo que nos faz entrar em contato com quem nós realmente somos, assim. E aí eu estava todo pesaroso, assim, com medo, né? Porque eu podia ter uma prece rose, podia ser confirmado um quadro de prece rose, né?
E aí o espírita dá aquela baqueada, né? Fala, nossa, mas você é espírita há tantos anos, está com medo da morte? E aí eu percebi, Jamil, e ela me ajudou a perceber, que não é o medo da morte, é o medo da ausência, de estar aqui, o medo de que Deus faça algo que eu não queria, como se eu fosse capaz de definir o que Deus vai fazer ou deixar de fazer. Na verdade, ele impôs ali leis que nos constroem a partir de uma mesma partida, que é do átomo ao arcanjo. Então, eu estou em percurso. Se eu não relaxar, eu vou ficar ansioso e vou ficar eternamente com esse medo da morte. E aí a danada, Jamil, implicava comigo, ela falava assim, e aí, já morreu essa semana? Ela ficava assim o tempo todo para mim, me provocando, e depois que eu saí da cirurgia, que eu fiz ali o procedimento, ela fez a conclusão comigo, ela me chamou a atenção para isso, que eu estava entrando com muita expectativa em algo que não era nada demais. Eu tinha ali os profissionais, pode acontecer alguma coisa? Pode, mas eu não tenho controle, então relaxa. O que não tem remédio, remediado está. E a gente percorre aí e vamos em frente, né, meu caro? Vamos em frente. Wendel, você estava falando aí, né, da gente quando já pode ter essa compreensão de não se influenciar pelo negativismo do que as pessoas falam. Eu lembrei uma história que meu pai me contava e quem souber do que eu estou falando aí já vai entregar a idade, porque tem mais de 40 anos aí, viu? Antigamente tinha uns parques que eles colocavam um tronco bem liso de árvore e passava sebo e colocava um prêmio em dinheiro lá em cima, né? E o meu pai conta que uma vez um parque lá perto da nossa casa tinha um que era muito alto, que eles já colocaram sabendo que ninguém ia chegar. E a hora que as pessoas começavam a subir, a multidão já começava, é muito alto, não vai conseguir, não vai conseguir. E realmente a grande maioria não conseguiu. E teve um moleque lá que foi lá, subiu, e quanto mais ele ia subindo, o pessoal gritando, ó, não vai conseguir, ixi, é muito alto, não sei o quê. E a hora que ele sobe, consegue, né? Alguém comenta assim com os outros, assim, mas esse moleque surdinho aí, ele é muito engraçado, ele é bom para subir, né? Ou seja, por ser surdo, né, na história que o meu pai me contava, né, ele foi lá e conseguiu, né? E é o que a Cláudia está falando aqui, ó. Tive uma experiência, um dia uma psicopedagoga me disse que o meu neto estava na escola para socializar, não para alfabetizar, pois ele é PC. Então, naquele momento, mudamos de escola. Hoje ele tem 13 anos, totalmente alfabetizado. Imagina se eu acreditasse nela, né? E isso não é só para alfabetização, né? Então, a gente pode até estender bem mais isso, porque, como você falou, para tudo, né? O André está perguntando se você já está falando queijinho, cafezinho e leitinho. Já, sou, já, vai. Se eu não falar aqui, gente, eu sofro bullying, vocês não estão entendendo. E às vezes eles não entendem e não vendem também o que você está querendo, né? É sempre isso, Jamil, assim, eu sofro na sala de aula, assim, com o meu sotaque, que é bem arrastado também, eu chio bastante quando eu falo, 3, 2... A Renata, que trabalha também na área da educação, ó, esteve com a gente recentemente, é um ato de coragem se conhecer mais na terapia. Eu não vou conseguir colocar todos aqui, né, mas depois você dá uma olhada, ou Wendel, se tiver algum que precisar responder. E eu queria também te fazer uma outra pergunta, Wendel, que é o seguinte, a questão de como também, não só o que falar, mas como, nos momentos que também você já disse aí, mas eu acho que vale a pena você falar um pouquinho mais, aquelas situações que a gente deveria falar
e silencia, né? Lógico, você falou lá no início, né? Evitar o confronto, a forma, tal, mas, por exemplo, nós estamos num mês importantíssimo aí na luta contra a homofobia, e nós já começamos esse mês mal. Atrapalhados, né? Com vários casos de homicídio de forma muito violenta, um estupro coletivo muito violento, e eu estou dando esse exemplo, mas nós temos muitos outros, né? Desde, como foi falado na live da Renata, né? Às vezes a gente vê uma agressão verbal ou física com uma criança num local público e a gente silencia, né? Não é minha família, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho também desses silêncios aí que eu acredito que essa represamento também, às vezes, não é interessante, né? Jamil, assim, isso é muito importante, principalmente quando a gente pensa nesses casos que você botou. A gente também tem um outro caso, que é o da Vitória, lá no Rio de Janeiro, também, uma menina que era espírita, participava da Comerge com a gente, então, uma comoção para todos nós, assim. A gente tem muita dificuldade, Jamil, com relação ao outro, né? Eu fico pensando muito nisso. E a gente tem alguns casos, eu faço parte aqui no Instituto do NEABI, que é o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro e Indígenas, e a gente levanta e apura todo caso de racismo que acontece. É muito comum que nós, que somos brancos, que a gente tenha dificuldade de entender o racismo. De nós, que somos héteros, ficar julgando quem é gay ou quem tem outra orientação sexual que não seja a orientação sexual hegemônica, né? Porque é uma orientação sexual hegemônica essa. E há falsas verdades quanto a isso. E essa omissão que a gente tem, ou muitas vezes também, de se isentar da responsabilidade, é muito grave. Jamil, eu tenho pensado muito nisso, tenho levantado essa bandeira aqui no Centro Espírita O Consolador. O Centro Espírita precisa acolher toda e qualquer orientação dessa pessoa. Essa pessoa precisa de afeto, ela precisa de carinho. Então, eu preciso falar disso nas lives que eu participo. Eu sou hétero, sou cis, tá, beleza. E o que isso quer dizer? Nada, absolutamente nada. Isso só me diz respeito. O outro que chega ali com uma questão que traz para mim essa questão, eu preciso acolher essa questão, preciso compreender, preciso entender. Então, no Instituto, a gente vem vendo cada vez mais os alunos precisando desse apoio, Jamil, porque esse apoio, às vezes, eles não encontram em casa, para conseguir lidar com algo que é tão especial para eles. E algo que não nos diz respeito, é individual, é do ser. A gente precisa ter coragem, Jamil, de colocar isso à mesa e a gente conversar sobre isso. Porque se a gente fala disso, Jamil, a gente diminui esse não saber. A gente ainda tem o problema de chamar de homossexualismo a homossexualidade. A gente dá caráter de doença, porque o ismo, o prefixo ismo, ele é um prefixo de quem ainda não sabe que isso não é uma doença. Então, existe toda essa dificuldade que a gente tem, Jamil, principalmente no espiritismo, e aí eu destaco no espiritismo, porque o espiritismo é muito fechado para alguns temas, ele é tabu para alguns temas,
E a gente precisa estar discutindo racismo, homofobia, sexismo, a presença feminina dentro da casa, ela é muito importante. Eu costumo dizer que Deus é uma mulher, Jamil. Se a gente tivesse que representar Deus, definitivamente ele não é um homem. E é claro que ele não é nem antropomórfico, tá? Só para eu não ficar derrapando aqui nas próprias palavras. Mas se houvesse uma representação, ele é feminino. Ele gera, ele nutre, ele dá vida, né? Então, se Deus tivesse que ser, seria uma mulher. Só um detalhe aí, quando você falou que o espiritismo é fechado, não o espiritismo, né, Wender, mas parte do movimento espírita. Exatamente, né? exatamente. Porque Bem lembrado, Jamil. A doutrina é muito clara e nem dá margem para dúvida, né? Até quando fala de casamento, não cita homem e mulher. Fala na união de dois seres. Então, assim, isso já amplia, né? E é claro, né? Nem é o tema aqui hoje, mas eu queria que você falasse um pouquinho, né? Porque são causas importantes, né? E você até aproveitou, né? Eu dei apenas um exemplo, mas você já falou de uma luta aí também, né? Fundamental, né? Que é a questão da luta contra o racismo, né? E são coisas que, assim como o sentido das palavras, às vezes a gente tem que desconstruir, né, Wendel? Eu estou tendo uma luta terrível para desconstruir preconceitos que alguns eu nem percebi como que se formaram, né? Foi pela própria mídia, pelo sistema, por brincadeiras, por piadas, por tanta coisa, que chega uma hora que você vê e fala assim, não, peraí, isso não é uma brincadeira, né? Essa palavra, ela está incomodando, ela está machucando, né? Então, o mesmo cuidado, né, que a gente quer que tenha com a gente começa a ter também, né? Ô, Wendel, passou bem rápido, foi muito legal o bate-papo, mas eu quero deixar aí mais alguns minutinhos, caso você tenha algum assunto ou parte aí do que você tinha programado que eu não perguntei, que você queira falar mais um pouquinho, sem pressa. Não, Jamil, a gente até estendeu bastante, assim, eu estou muito feliz de poder estar aqui, volto mais uma vez, eu falei no início, eu me sinto muito à vontade aqui com vocês, vocês são meus amigos, você, a Suzy, por extensão o Felipe e o Estevão também, são pessoas que a gente reencontrou, eu acredito muito nisso, assim, que a gente está reencontrando na nossa caminhada. Fico muito feliz de você ter puxado esse assunto para cá, final, com relação à nossa responsabilidade. Se eu não digo, o não dizer é uma tomada de posição. Eu assumo uma postura. Eu não dizer e eu ficar em cima do muro também é uma tomada de posição. Então, eu não acho que a gente tenha que se envolver em polêmicas e perder a linha que o Espiritismo nos propõe. Mas a gente tem que deixar muito claro que o Cristo que a gente está seguindo é um Cristo de periferia, ele é um Cristo preto, ele é um Cristo que definitivamente ele não tem a imagem que tentam nos oferecer. Ele é um Cristo que ele está ali disposto a dar a própria vida em prol do outro. Ele é um Cristo que ele não deixa uma adúltera ser apedrejada, ele não julga, ele não deixa de forma nenhuma as pessoas desalentadas, sejam elas quem quer que seja. Então, nem os próprios bandidos que estavam ao lado dele, que estavam sendo condenados com penas ali muito específicas, ele não deixa de lado. Então, que a gente tenha essa consciência, que a gente não crie esse Cristo esterilizado, esse Cristo branco, esse Cristo elitizado, que a gente saiba que há uma necessidade muito grande da gente ir ao encontro desses irmãos que sofrem sofrimentos atrozes, assim. E nós temos a condição de sermos a mão do Cristo aqui, operante,
nós temos a condição de termos na boca a palavra do Cristo, que a gente possa sempre proferi-la e curar, ao invés de prejudicar. Obrigado, Jamil, muito obrigado, e obrigado a todos e a todas e a todos que estão aqui nos assistindo ao vivo e aos que vão nos assistir posteriormente. Gratidão, meu caro. Ô, Wendel, e às vezes a gente fica um tempão, né, tentando, né, esclarecer e falar muita coisa, né? E o Antônio colocou assim: vejo Cristo nas atitudes, por exemplo, do padre Júlio Lancelotti. Eu também. E enquanto você estava falando, eu lembrei, né, que tem uma live. Então, tem uma live que chama Espiritualidade na Ação, que normalmente reúne o Júlio, o pastor Henrique, o Eduardo Moreira, e já foi espírita, né? Então, é uma live bem ecumênica. E por causa, né, daqueles conflitos que ocorreram aí algumas semanas lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, eles ouviram um índio lá e assim, ele não tinha as palavras dos filósofos, mas com muita simplicidade, ele falou, dentre outras coisas, que quem caminha com Deus gosta de gente, né? E isso parece uma coisa trivial, né? Mas, cara do céu, isso aí é de uma riqueza, cara. Quem caminha com Deus gosta de gente. Qual gente? Todas. Todas as cores, todos os segmentos religiosos, todas as condições sociais, né? E numa dessas lives lá, Wendel, no documentário do Netflix do Padre Júlio, que eu recomendo também para quem não viu, no momento lá eles mostram um quadro que se chama A Última Xepa, que certamente Jesus fez uma última xepa, que em volta dele estava essas pessoas que são tão excluídas, né? Os irmãos em situação de rua, todos aqueles ali que ele cita nas parábolas, né? É um quadro lindo, lindo, assim como a Última Ceia, porque mostra realmente ali todos representados. Obrigado, Wendel. Foi um papo muito gostoso. Compartilhem aí, que certamente esse bate-papo aqui de hoje vai acalentar outros corações. Quem falou aqui em algumas situações sobre estar travando, eu acredito que é uma questão mais regional aí. Então, a gravação não vai estar travada. Então, quem perdeu alguma parte, né, se procurar lá depois no nosso Facebook, vai poder ouvir com mais clareza. Aqui não cortou em nenhum momento. Pessoal, eu quero já mandar aí um abraço muito carinhoso e o nosso agradecimento por estar juntos aqui nesse momento que o bate-papo aqui, as reflexões do Wendel foi a cereja do bolo, porque o amor que a gente reuniu aqui hoje, a fraternidade, é o motivo dos nossos encontros. E a gente ainda poder trazer um tema para a gente refletir é fantástico. Então, aquelas famílias que são a nossa família também do Jardim Aeroporto lá, muito obrigado pela presença. E todos que acompanharam aí de João Pessoa, Claraval, Águas da Prata, Passos, Pedregulho, Sertãozinho, Jeriquara, São Tomás de Aquino, São João da Boa Vista, se teve alguma outra cidade que a gente não citou, mas o pessoal que está lá em Portugal, Malta, nos Estados Unidos, nem sempre eles veem aqui simultâneo, porque às vezes é questão de fuso horário, mas eu sei que eles estão com a gente. A semana que vem, nós vamos estar com a Marina Prado. Ela vai falar sobre abundância. A Marina, né, a gente quer só lembrar que ela é uma cantora maravilhosa, de família também de músicos e cantores. Então, ela vai bater um papo, vai cantando,
Então, além de ser a reflexão também sobre o tema, né, ela vai também estar tocando os nossos corações, né? Então, ela vai estar, né, presencialmente em Portugal, mas através aqui da internet a gente vai nos unir, tá certo? Então, já coloquem aí na agenda. Wendel, um segundinho que a gente já retorna. Obrigado, querido. E a gente traz agora a Arlete, tá? Encerrar como a gente sempre faz, com uma música, que é o momento aí também da gente encerrar, né? E também tá acerenando mais um pouquinho o coração. Vamos lá? Vamos lá, Jamil. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Obrigado, Arlete, por mais esse encontro. Obrigado. Ninguém larga a mão de ninguém. Estamos aqui, apesar da aparente distância, mas estamos juntos. Até a próxima semana. Beijo a todos. Boa noite a todos também.